TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quinta-feira, dia 10 de abril, e você vai ver a seguir. Ex-prefeito de Nova Friburgo, Dermeval Barbosa, é condenado por desvios após tragédia. Acidente entre ônibus e ambulância do SAMU deixa uma vítima fatal em Três Rios. Traficante é preso em flagrante em Nova Friburgo. Governador autoriza concurso com 414 vagas para a Polícia Civil. PRF apreende maconha em ônibus intermunicipal na BR-116 em Teresópolis. Moraes nega pedido de Silveira para trabalhar e estudar fora da prisão, agora no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A Justiça Federal condenou o ex-prefeito de Nova Friburgo, Dermeval Barbosa Moreira Neto, e o ex-secretário José Ricardo Carvalho de Lima por desvio de verbas públicas que ajudariam as vítimas das chuvas de janeiro de 2011. Aproximadamente 900 pessoas morreram nos deslizamentos e enchentes que foram causados pelos temporais em diversas cidades da região serrana do Rio de Janeiro. A ação penal foi movida pelo Ministério Público Federal, que acusou os três de usar as verbas em contratações irregulares, execução duvidosa de serviços e manipulação de documentos para justificar os desvios. Agora, 14 anos após a tragédia, eles foram condenados a 9 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão. Além disso, cada um deles terá de ressarcir os cofres públicos em aproximadamente R$ 171 mil. Os réus poderão recorrer em liberdade. O MPF aponta que os réus se aproveitaram do estado de calamidade pública para justificar as contratações sem a devida licitação. Eles simulavam processos de coletas de preços com orçamentos falsos ou obtidos de empresas inaptas à prestação dos serviços. Os documentos eram forjados ou alterados para encobrir as irregularidades e legitimar os pagamentos. A tragédia de 2011 na região serrana do Rio é considerada a maior catástrofe climática do Brasil. Foram 4 horas de chuvas que ultrapassaram acumulados de 200 milímetros. Choveu em 24 horas, metade do que se esperava para o mês inteiro. As enchentes e deslizamentos atingiram 7 municípios, provocaram a morte de mais de 900 pessoas, cerca de 350 desaparecidos e milhares de desabrigados. Além disso, houve prejuízos graves à infraestrutura, economia e geografia dos municípios. É quase inacreditável pensar que tem gente que quer ganhar dinheiro em cima do sofrimento de tantas pessoas, né? Bom, mas agora indo para Três Rios. Na manhã de quarta-feira, uma ambulância do SAMU e um ônibus se envolveram em um acidente na cidade de Três Rios. Com essa colisão, uma pessoa morreu e 5 ficaram feridas, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e um ônibus da empresa Transatransporte se envolveram em um acidente na manhã desta quarta-feira na rua Nelson Viana, em Três Rios. Nas imagens, é possível ver o exato momento da colisão, onde inclusive o semáforo da rua chega a cair com o impacto. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 6 vítimas foram socorridas. 3 foram encaminhadas para o Hospital Nossa Senhora da Conceição e 3 para a Unidade de Pronto Atendimento, a UPA de Três Rios. Entre as vítimas estava o paciente da ambulância, que chegou a ser encaminhado para o hospital, mas veio a óbito. A outra vítima era acompanhante do paciente e, segundo a unidade, está sob cuidados médicos. Nas imagens, é possível ver também o momento em que a ambulância se aproxima do cruzamento e logo em seguida o semáforo abre e a colisão acontece. De
acordo com o artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, os veículos destinados a socorro de incêndio, os de polícia e as ambulâncias têm prioridade no trânsito se tiverem com os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente acionados. A Prefeitura Municipal de Comendador Levi Gasparian informou que a ambulância do SAMU do município realizava a transferência de um paciente para a UPA na cidade de Três Rios na manhã desta quarta-feira. A nota destaca ainda que não houve imprudência por parte do condutor da ambulância, que efetuou por diversas vezes o alerta sonoro para realizar a ultrapassagem no cruzamento. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Levi Gasparian, as vítimas envolvidas no acidente não tiveram ferimentos graves. Entretanto, o paciente que estava sendo transferido pelo SAMU já estava em estado grave e veio a óbito após realizar atendimento no Hospital Nossa Senhora da Conceição. A Prefeitura de Levi lamentou a fatalidade e destacou ainda que está prestando apoio necessário aos familiares. É uma fatalidade, realmente. A nossa equipe da TV Correio da Manhã procurou a empresa Transa Transportes, que atua no transporte coletivo em Três Rios, mas até o fechamento dessa edição, a empresa não respondeu às tentativas de contato da nossa equipe. Bom, gente, olha só, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas nesta semana em Nova Friburgo. Uma ação conjunta das polícias civil e militar resultou na captura do homem no bairro Cordeira. Quem vai trazer mais informações sobre este assunto para a gente agora é Ana Beatriz Tomás. Segundo a Polícia Civil, após o recebimento de uma denúncia de que um homem comercializava drogas na rua Darcília dos Santos, no bairro Cordeira, em Nova Friburgo, os agentes foram até o local. O autor tentou fugir ao avistar os policiais, mas não teve sucesso. Durante a perseguição, ele jogou fora uma sacola com cocaína, maconha e dinheiro. O material apreendido e o homem foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Nova Friburgo. Ana Beatriz Tomás, para a TV Correio da Manhã. Ana, muito obrigada pelas informações. E o governador Cláudio Castro autorizou nesta semana a abertura de concurso para 4 cargos na Polícia Civil de delegado, perito criminal, perito legista e piloto policial. Ao todo são mais de 400 vagas disponibilizadas pelo certame. Ana Beatriz Tomás volta agora para trazer mais informações sobre este assunto para a gente. Os concursos para a Polícia Civil serão realizados para a reposição de vacância, que são para os cargos que ficaram vagos na corporação. Na atual gestão estadual, já haviam sido abertas mais de 3.200 vagas para 7 cargos na Polícia Civil, que estava há 10 anos sem a realização de concurso. Com a abertura de mais de 440 vagas, na gestão Cláudio Castro foi feito o maior reforço de efetivo que a Polícia Civil recebeu nos últimos anos. Ana Beatriz Tomás, para a TV Correio da Manhã. Ana, obrigada mais uma vez pelas informações. Bom, gente, olha só, uma passageira que estava dentro de um coletivo na BR-116 foi flagrada pela Polícia Rodoviária Federal na noite de terça-feira, transportando cerca de 11 quilos de maconha. A mulher foi presa em flagrante. Por volta das 11 horas da noite de terça-feira, policiais rodoviários federais do Grupo de Patrulhamento Tático abordaram um ônibus no quilômetro 93 da rodovia BR-116 que fazia o itinerário Rio-Itaperuna. Durante a fiscalização, a equipe notou que uma passageira estava acomodada na poltrona que não correspondia ao bilhete de embarque. Ela ainda tentou ludibriar os policiais, dizendo que não havia bagagem despachada no nome. No entanto, a lista de passageiros fornecida pelo motorista indicou uma mala em nome da suspeita. Em revista ao compartimento de cargas, os agentes encontraram uma bagagem com a mesma numeração do bilhete de viagem da mulher, contendo 11 quilos de maconha fracionada em 15 tabletes. Ela já possuía passagem criminal por tráfico de drogas. A acusada e o material entorpecente foram encaminhados para a 110ª Delegacia de Polícia em Teresópolis. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu nesta quarta-feira negar o pedido do ex-deputado federal Daniel Silveira para trabalhar e estudar fora da prisão. A decisão do ministro foi motivada por um pedido de trabalho externo feito pela defesa do ex-parlamentar, que está preso no Rio de Janeiro em regime semiaberto. A íntegra da decisão ainda não foi divulgada, mas de acordo com o pedido dos advogados, Daniel Silveira, que é petropolitano, pretendia trabalhar e estudar no período entre 5h30 da manhã e 10h30 da noite e retornar à colônia penal de Magé, onde está preso. Durante as horas em que ficaria fora do presídio, a defesa disse que ele iria estudar em uma faculdade e trabalhar no setor administrativo de uma academia.
Em 2023, Daniel Silveira foi condenado pela corte a 8 anos e 9 meses de prisão pelos crimes de tentativa de impedir o livre exercício dos poderes e coação no curso do processo ao proferir ofensas e ameaças contra os ministros do STF. Em dezembro de 2024, ele perdeu o livramento condicional após quebrar a cautelar determinada por Alexandre de Moraes para cumprir o recolhimento noturno após as 10 horas da noite. Vale lembrar, gente, que Daniel Silveira é petropolitano e sempre exerceu a política aqui na cidade de Petrópolis. E você vai ver depois do intervalo. Ministério Público do Rio de Janeiro visita Centro de Inteligência em Saúde que monitora filas e vagas no estado. Preço da cesta básica aumenta em 14 capitais no mês de março. Preços dos alimentos cairão mais nas próximas semanas, segundo o ministro. Produção industrial varia em menos 0,1% em fevereiro. Shopee anuncia a expansão do centro de distribuição no Rio de Janeiro após reunião com o governador Cláudio Castro. Cidade do Rio estende vacina contra a dengue para jovens de 19 e 20 anos. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição.
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro realizou uma visita ao Centro de Inteligência em Saúde do Estado para acompanhar o monitoramento em tempo real das informações de saúde realizada no local. O centro oferece um panorama abrangente dos dados da regulação estadual de vagas, de consultas e procedimentos, além de informações consolidadas sobre saúde coletiva e incidência de doenças. Participaram da visita a coordenadora do Centro de Apoio Operacional, Denise Vidal, o titular da 3ª Promotoria de Saúde da capital, Daniel Lima Ribeiro, e a Procuradora de Justiça, Anabelle Macedo. De acordo com os promotores, esses dados são fundamentais para o planejamento e a execução das políticas públicas de saúde, cuja fiscalização na cidade do Rio é a atribuição da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Saúde. Durante a visita, foi discutido um indicador importante que vem sendo monitorado pela Central de Regulação: o absenteísmo, que é a falta de comparecimento de pacientes às consultas agendadas. Os promotores identificaram que, atualmente, esse índice chega a 35% dos serviços oferecidos pela central. Segundo a coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Saúde, o dado é preocupante, pois a falta dos pacientes prejudica não apenas o atendimento a eles, mas também impede que outras pessoas que aguardam na fila sejam atendidas, além de reduzir as ofertas de serviços especializados e acesso a recursos mais demandados. Os representantes da Secretaria de Estado de Saúde relataram aos membros do Ministério Público do Rio de Janeiro que estão empenhados em compreender as causas das ausências, tendo já detectado uma possível falha de comunicação entre os órgãos responsáveis pelo agendamento e os pacientes. Para lidar com essa questão, informaram que estão implementando soluções baseadas em inteligência artificial, a fim de otimizar a gestão das filas de atendimento, especialmente as mais críticas, como as de UTI adulto. Outra ação anunciada é uma campanha para a atualização dos dados cadastrais dos pacientes, como telefones e contatos, para aprimorar a comunicação. E, gente, olha só, o preço da cesta básica aumentou em 14 capitais no mês de março. São Paulo e Rio foram as mais caras entre as 17 capitais analisadas da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, a cesta básica mais cara no mês de março foi a de São Paulo, com custo total de R$ 880. Em seguida, temos a do Rio de Janeiro, com R$ 835, e a de Florianópolis, com R$ 831. O aumento do preço da cesta já é sentido pelo cidadão. Realmente ela aumentou o preço. Está bem fora um pouco do normal. Absurdo mesmo. O governo tinha que tomar meios, né, de pegar e baixar isso aí. Entendeu? Cada dia um preço nas prateleiras do mercado, perder a mão. Entendeu? Eu acho um absurdo isso para com o povo. Tem coisas que estão bem caras, né? Tem coisas que mantêm o valor, mas tem umas coisas que ficam mais caras. E também tem a época, né? Então as chuvas influenciam, eu acredito que muita coisa tem influência também aí. Então tem coisa que realmente está bem cara. Das 17 capitais analisadas pela Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, só Natal, Aracaju e João Pessoa registraram queda no mês de março, enquanto que no sul do país foram registrados os maiores aumentos, em Curitiba e Florianópolis. Entre os produtos que causaram aumento da cesta básica no mês passado estão o café, que subiu em todas as capitais, o tomate e o leite integral. Também houve queda no preço da carne bovina de primeira em 15 capitais, com exceção de João Pessoa e Recife. O DIESE também afirmou que, tomando como base a cesta básica mais cara no mês de março, o salário deveria ser de R$ 7.398 no último mês de fevereiro. Na verdade, eu não sei, porque na verdade quem faz compra lá para casa é meu esposo, né? Então eu prefiro até ficar de fora. Porque eu fico muito revoltada com tudo isso, né, que está acontecendo. Muita gente passando fome, né? Então eu acho um absurdo. Poderia ser bem mais em conta. Porque eles compram por atacado e a gente compra no varejo. Então é complicado por isso. É lamentável, mas a gente infelizmente não temos o poder de mexer com isso aí. Só os políticos aí que teriam esse poder, né, de diferenciar isso aí e baixar, né, o preço, né? Que o povo já está tão oprimido, né? Já está assim tão difícil de se viver, de se manter, ter assim a cesta básica mesmo que você falou, né? Você vê por aí, o salário é R$ 1.500. Se fizer uma conta de um francês, um leite e botar na ponta do lápis, já toma o quê? Meio salário por mês, se tiver 2, 3 pessoas aí para sustento, entendeu? Então eu acho isso aí ridículo.
Realmente está tudo muito caro e o salário não dá conta. Mas a recente queda global nos preços das commodities, que são bens primários com cotação internacional, fará os preços dos alimentos caírem ainda mais nas próximas semanas, segundo disse nesta quarta-feira o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Segundo ele, o recuo também vai ocorrer por outros fatores, como a renovação dos estoques e a queda da demanda por ovos após a Páscoa. De acordo com Fávaro, após a Páscoa, os preços dos ovos devem cair. Segundo o ministro, o governo está começando a colher os resultados de medidas tomadas sem intervenção direta do mercado, preferindo agir pelo estímulo à safra e a ampliação da oferta. Fávaro reuniu-se com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir o Plano Safra 2025-2026, que vai entrar em vigor no dia 1º de julho. Segundo o ministro da Agricultura e Pecuária, a prioridade da pasta será a subvenção das linhas de crédito do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP. O Plano Safra atual tem 65 bilhões de reais para equalização de juros. Com a alta da taxa Selic para 14,25% ao ano, a manutenção dos juros do Plano Safra em um dígito exigirá mais recursos do orçamento. Isso porque o Tesouro Nacional cobre a diferença entre os juros subsidiados do Plano Safra e as taxas de mercado. Para os produtores de grande porte, Fávaro diz que o Ministério da Agricultura e Pecuária negocia a ampliação de ofertas de linhas vinculadas ao dólar. Segundo ele, o grande produtor está protegido da alta do dólar porque exporta boa parte da produção, que segue cotações internacionais. Fávaro informou que se reuniu com o Banco do Brasil e que pretende discutir com outros bancos que operam crédito rural o aumento da oferta de linhas de crédito dolarizadas. E dados da pesquisa industrial mensal realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontam que em fevereiro de 2025 a produção industrial nacional variou em menos 0,1% frente a janeiro na série com ajuste sazonal. Em relação a fevereiro de 2024, na série sem ajuste, houve um crescimento de 1,5%, a nona taxa positiva consecutiva. Vai destacar que com esses resultados a produção industrial se encontra 1,1% acima do patamar pré-pandemia, ou seja, fevereiro de 2020, mas ainda está 15,7% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011. 2 das 4 grandes categorias econômicas e 14 dos 25 ramos industriais pesquisados mostram redução na produção de janeiro para fevereiro de 2025. O setor industrial, ao mostrar variação negativa de 0,1% em fevereiro de 2025 frente ao mês imediatamente anterior na série com ajuste sazonal, manteve o comportamento predominantemente negativo. Entre as atividades, a influência negativa mais importante foi assinalada pelo setor de produtos farmoquímicos e farmacêuticos, com redução de 12,3%, que interrompeu 2 meses consecutivos de expansão na produção, período em que acumulou ganho de 7,1%. A principal influência negativa foi assinalada pela indústria farmacêutica, que recuou 12,3% e interrompeu 2 meses consecutivos de crescimento na produção, período em que acumulou ganho de 7,1%. Por outro lado, entre 11 atividades que apontaram avanço na produção, indústrias extrativas e produtos alimentícios exerceram os principais impactos em fevereiro de 2025, com a primeira eliminando a queda de 2,5% verificada em janeiro e a segunda marcando o terceiro mês seguido de crescimento na produção, período em que acumulou expansão de 4%. No confronto com o igual mês do ano anterior, a produção industrial, ao avançar 1,5% em fevereiro de 2025, marca o 9º mês seguido de crescimento. No índice desse mês permanece a característica de perfil disseminado de taxas positivas, alcançando 3 das 4 grandes categorias econômicas e 15 dos 25 ramos industriais pesquisados. O gerente da pesquisa ainda destaca que os dados deste mês sofrem o chamado efeito calendário, já que fevereiro de 2025 teve um dia útil a mais do que o mesmo mês do ano passado. Porém, observa-se uma base de comparação mais elevada do que a registrada em meses anteriores, uma vez que o setor industrial cresceu 5,6% em fevereiro de 2024. Com esses resultados, o total da indústria acumula expansão de 1,4% no primeiro bimestre de 2025 e também mostra perfil disseminado de taxas positivas entre categorias econômicas e atividades industriais. Contudo, permanece a característica de redução na intensidade do crescimento, especialmente quando comparamos
com os 3,9% acumulados no terceiro trimestre de 2024 e o avanço de 3,1% registrado nos 3 últimos meses do ano passado. E ainda falando em economia, a Shopee, marketplace que conecta consumidores, vendedores e grandes marcas, anunciou a ampliação do centro de distribuição que está localizado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O anúncio foi feito após uma reunião com o governador Cláudio Castro, que aconteceu na terça-feira. A operação, que faz parte do plano de expansão logística da empresa, já emprega mais de 800 pessoas e tem previsão de criar cerca de 2.000 empregos até o fim do ano, contribuindo para o desenvolvimento econômico local e ampliando as oportunidades no setor logístico. Para Rafael Torres, atuante no setor de logística da Shopee, essa expansão contribuirá para o aumento de 4 vezes na capacidade diárias de processamento de pacotes e também para a melhoria dos processos de separação e expedição dos produtos, reduzindo os prazos de entrega e garantindo eficiência operacional. A Shopee também conta com mais de 20 hubs logísticos e mais de 320 agências no Rio de Janeiro, garantindo uma infraestrutura para atender a crescente demanda de pedidos da plataforma. O estado se destaca como um dos principais mercados para a empresa. A capital fluminense é a segunda cidade do país com o maior número de vendedores registrados, enquanto o estado ocupa a terceira posição no ranking nacional, ficando atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. Além da capital, municípios como Duque de Caxias, Nova Friburgo, Nova Iguaçu e São Gonçalo também se destacam pela alta concentração de lojistas na plataforma. E agora, falando em saúde, a cidade do Rio de Janeiro estendeu a vacinação contra a dengue para jovens de 19 e 20 anos. Crianças e adolescentes de 10 a 18 anos continuam contemplados pela imunização e devem procurar os postos de vacinação na cidade, caso ainda não estejam protegidos contra a doença. De acordo com o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, essa nova ampliação de faixa etária inicialmente fica em vigor apenas até o dia 18 deste mês. Somente 26 mil doses estão disponibilizadas para essa aplicação, então as pessoas que chegarem primeiro vão conseguir tomar a vacina. Os estoques estão no final e, por isso, a gente recomenda que as pessoas procurem as unidades o quanto antes para se vacinar. O protocolo de vacinação contra a dengue estipulado pelo Programa Nacional de Imunizações em 2024 previa a vacinação de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos que residem em localidades prioritárias, de acordo com o número de casos e o risco de infecção. No entanto, em 2024, o Ministério da Saúde enviou 6,5 milhões de doses aos estados e municípios e apenas cerca de 3.300.000 foram aplicadas. Para que as doses não aplicadas sejam aproveitadas, a pasta autorizou o aumento da faixa etária em cidades que tenham doses próximas ao vencimento. Na capital fluminense, todas as 240 unidades de saúde estão aplicando a vacina em esquema de 2 doses, com a segunda aplicada 3 meses após a primeira. As ações de prevenção contra a dengue incluem principalmente a atenção para não deixar locais com água descobertos, como caixas d'água, calhas, bueiros ou vasos de planta. O mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya, utiliza esses locais para depositar seus ovos e procriar. É verdade, todo cuidado é pouco, né, gente? Olha, mas agora nós vamos a um intervalo muito rapidinho, mas não saia daí porque a gente já volta com o Correio Esportivo. É já já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito.
Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. E os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta e, gente, hoje, como é quinta-feira, tem muita informação do mundo do esporte, claro, para se atualizar. Então, claro, vamos ao Correio Esportivo para a gente conseguir se atualizar direitinho sobre as informações do mundo esportivo. E hoje, com Gabriel Toledo e Mariana Braga. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes na TV Correio da Manhã. Nesta edição, nós vamos falar sobre os cariocas nos campeonatos sul-americanos e a Liga dos Campeões da Europa. E a gente começa essa edição falando sobre a rodada dos times cariocas nas competições sul-americanas. A vitória foi magra, mas o Vasco venceu a primeira na Sul-Americana, ao bater o Academia Puerto Cabello da Venezuela por 1-0, com gol de Verratti nesta terça-feira em São Januário. Apesar da vitória, a torcida que lotou o estádio perdeu a paciência com Fábio Carille e pediu a saída do treinador. Com apito final, os torcedores também vaiaram a atuação do time. Também na terça, o Botafogo quase bobeou, mas venceu o Carabobo por 2-0 com direito a gols no fim e somou seus primeiros pontos na busca do bicampeonato da Libertadores. O duelo do Grupo A ocorreu no Newton Santos, no Rio de Janeiro, e teve a rede balançada por Patrick de Paula e Matheus Martins já nos últimos minutos do segundo tempo. Mariana, o Vasco não jogou tão bem. O que você achou do jogo? O Vasco teve uma atuação muito pífia, né? Tem tido essa atuação em vários jogos já. O Fábio Carille já tá, assim, eu acho que tá com os dias contados, inclusive. Mas se tivesse perdido ontem ou empatado, eu acho que não ia aguentar a pressão não, provavelmente ia ser demitido. E o Verratti salvando sempre o Vasco, artilheiro, gol de cabeça, um golaço, assim, indefensável. E o goleiro tava muito bom, tava inspirado o goleiro deles ontem, na terça-feira. Tava inspirado, fez várias defesas, mas... A torcida já perdeu a paciência, mas eu acho que o Vasco ainda tinha uma certa obrigaçãozinha de ganhar. Ainda mais por jogar dentro de casa com o estádio totalmente lotado, normal. Não, e na Sul-Americana, os times são um pouco mais fracos, mas tem aquela parada da altitude, então vencer em casa é praticamente obrigação. Os times estão obrigados a vencer em casa porque, por mais que os times sejam fracos, assim, consideravelmente mais fracos, mas tem altitude, os jogadores não estão acostumados, então acaba vacilando ali, perdendo 1 ponto, 2, enfim. Isso aí. E a gente teve a vitória do Botafogo para cima do Carabobo também, por 2-0, um resultado aparentemente bom. Só que o Botafogo custou vencer, os gols só saíram ali no final do jogo, a partir dos 80 minutos. Patrick de Paula e Matheus Martins. Patrick de Paula vem jogando bastante. E estava lesionado, voltou a jogar esse ano, né, direito, assim, carioca, jogou bem também. Agora tá engrenando, será que vai ser o ano dele? Provavelmente. Então um tempinho nesse de, vai ser meu ano, e coitado se lesiona, assim. E agora... Lá no Palmeiras tinha muita expectativa sobre toda a carreira dele, agora parece que ele tá começando a deslanchar. É bom, né? Talvez seja um jogador que pro futuro, quem sabe, até apareça numa próxima convocação, se continuar jogando assim, vai merecer, isso é fato. Mas a gente tem que falar também do Flamengo e do Fluminense. O Flamengo joga nesta quarta-feira contra o Central Córdoba no Maracanã e o Fluminense joga contra o San José da Bolívia também no Maracanã na quinta-feira. Os dois times têm obrigação de vencer. No Maracanã são times consideravelmente mais fracos, em casa, com a torcida, o estádio provavelmente vai estar cheio
O Fluminense agora também com um novo técnico, o Renato Gaúcho, estreou domingo contra o Red Bull Bragantino e agora mais uma chance na Sul-Americana, tem que ganhar. É isso aí, a expectativa é grande para os dois jogos, os dois times cariocas saírem com a vitória, os 3 pontos, que nessa fase de grupos é importante. A gente viu o Flamengo na última rodada da Libertadores conseguiu ganhar fora de casa, um jogo difícil. E que cada ponto é importante para tentar não classificar em segundo, porque a gente sabe que é ruim. Libertadores é complicado, tem que sempre ser em primeiro, ganhar todos os pontos possíveis, conquistar, seja fora, dentro de casa, importante, muito importante. Isso aí, quais as suas expectativas para os dois jogos? Olha, eu acho que vão ser jogos tranquilos para os times cariocas, isso eu espero, né? Acho que o Flamengo vai conseguir ganhar tranquilamente, o Fluminense também, o Maracanã tem que ganhar, talvez uns 2-0 ali, de cada. Cada jogo ali, acho que uns 2-0 é o mínimo. É o mínimo, Isso aí. Mariana, já falamos muito do futebol carioca, da Sul-Americana, vamos dar um pulo lá na Europa agora. E nessa terça-feira aconteceram os jogos de ida das quartas de finais da Champions League, entre Arsenal e Real Madrid, e Bayern de Munique e Inter de Milão. O Arsenal venceu o Real Madrid por 3-0 lá no Emirates Stadium, em Londres. O volante Declan Rice foi o protagonista da partida com 2 golaços de falta no segundo tempo, enquanto Mikel Merino fechou o caixão pelo menos no primeiro jogo. Agora a gente tem outro jogo, né? Em outro ótimo jogo, a Inter de Milão conquistou uma vantagem gigantesca para a próxima partida. A Inter de Milão venceu o Bayern de Munique fora de casa por 2-1, no jogo de ida das quartas de final da Champions League. Em um jogo equilibrado, o Bayern controlou por mais tempo as ações da partida, mas sofreu com a letalidade de Lautaro Martinez, que chegou ao seu 6º gol nesta edição da Champions, e com contra-ataques mortais. O time alemão chegou a empatar com gol de Thomas Müller, mas Fratesi decidiu para os italianos. Mariana, 2 ótimos jogos nessa terça de Champions League. O que você achou do jogo do Real Madrid? Real Madrid, atuações muito fracas, já vem vindo de atuações muito fracas. Ancelotti meio balançado no cargo, a torcida tá pegando no pé. Notícia boa para os brasileiros, né? Você acha que vem para a seleção? Não sei, eu acho difícil, o Jorge Jesus é um ótimo concorrente ali, mas não voltar para o jogo, foi um ótimo jogo. Foi um ótimo jogo, mas o Real Madrid não conseguiu apresentar nada. Vinícius Júnior chutou acho que umas 3-4 vezes, mas nem foi no gol. Rodrigo também não achou nada. Os craques do time, baixíssima atuação. O Arsenal dominou o jogo, fez 2 golaços de falta, assim. Nossa, que é difícil a gente ver gol de falta no campeonato. Ainda mais 2 no mesmo jogo. No mesmo jogo e contra um baita goleiro. Um jogador que nunca havia feito gol de falta. Não, isso é muito legal, assim, é muito legal ficar vendo gol de falta. Eu gosto muito de gol de falta, bonito, aquele efeito, a bola pega um baita de um efeito. E indefensável também, né? Não é nem culpa do Courtois. O Courtois comentou no pós-jogo ali que ele errou na primeira batida de falta. Da barreira também, que tava mal para o Valverde ali. E assim, no segundo gol, acho que não tinha muito o que fazer. Apesar de ter sido no canto dele, foi no ângulo e não tinha o que fazer. Foi no ângulo. E o Real Madrid vem sofrendo com uma péssima defesa aí nos últimos jogos. Sofreu 4 gols da Real Sociedad no jogo da Copa do Rei. E assim, e agora do jogo entre Bayern de Munique e Inter de Milão, o que você achou? Achei que foi um jogaço também, 2-1, um jogaço. Acho que o Bayern vai ter trabalho no próximo jogo. Você acha que o Real Madrid, voltando para o Real Madrid, você acha que o Real Madrid vai conseguir virar na... Assim, a gente não pode falar que acabou, porque a gente sabe que esse time tem algum negócio com a competição. Já aconteceram diversos milagres. Posso falar que é difícil? Pode. O Real pode não classificar, claro, mas, cara, o Real Madrid sempre tem a chancezinha de classificar. Mas são 4 gols. Não sei, esse time é complicado. Esse time ainda mais no Santiago Bernabéu, 180 minutos no Santiago Bernabéu. É complicado, a gente não pode, apesar de ser um placar enorme, se fosse contra qualquer outro time, eu acho que a gente podia falar que o Arsenal já estava encaminhado. Mas como é o Real Madrid, a gente tem que ter um pé no freio ali, porque tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, mesmo que foram 3 gols. E sobre o Bayern de Munique e Inter de Milão, o Bayern se saiu mal nesse primeiro jogo, apesar de ter dominado muitas vezes a partida. A Inter de Milão contra-atacou muito bem, foi o caso do segundo gol. Exatamente. E assim, a Inter de Milão fez um ótimo resultado, principalmente por ser fora de casa. Fora de casa, agora em casa vai manter o resultado ali, vai jogar na defensiva provavelmente, para tentar dar uma segurada e conseguir ganhar do Bayern. A gente tem que lembrar que nessa quarta-feira, que a gente não sabe os resultados ainda, jogam PSG e Aston Villa e Bayern de Munique e Barcelona.
O que você acha que vão ser os jogos? Assim, eu acho que o Barcelona vem muito bem nos últimos jogos. Eu acho que o Borussia Dortmund muito mal em contrapartida. Eu acho que o Barcelona passa, não sei, é difícil prever. Champions é difícil prever, exatamente. Mas eu acho que o Barcelona tem a maior responsabilidade aí. O Borussia Dortmund já fez até demais de chegar nas quartas, que não vem jogando nada nos últimos jogos. Passou sofrido do Lille, da França. E assim, e PSG e Aston Villa, um jogo que parece fácil, mas o Aston Villa vem jogando bem, o PSG também. Obrigação, dessa vez eu acho que a obrigação é máxima do PSG. Máxima do PSG. O PSG tem a obrigação de ganhar, assim como o Barcelona também tem. Eu acho que os dois vão ganhar. Qual você acha que é o placar? Assim, eu acho que a gente pode apostar num 2-0 do PSG e um 1-0 do Barcelona ali, no mínimo. No mínimo. Não, acho que o Barcelona dá pra fazer até mais. Pode abrir uns 3-0, aproveitar. Tá jogando bem. O Barcelona vai pra cima porque jogar lá no Signal Iduna Park em Dortmund é difícil. É difícil, a torcida vira um caldeirão aquele estádio, é difícil. E agora uma notícia triste. O ex-goleiro Ailton Correia de Arruda, o Manga, morreu aos 87 anos na manhã desta terça-feira no Rio de Janeiro. Um dos grandes ídolos da história do Botafogo e do Internacional, o ex-atleta estava internado no Hospital Rio Barra e lutava contra um câncer de próstata. Manga defendeu as cores do clube carioca entre os anos de 1959 e 1968 e integrou dois dos times mais relembrados nos capítulos vitoriosos da história alvinegra, os bicampeonatos carioca de 1961 e 1962 e de 1967 e 1968. O goleiro também foi titular da seleção brasileira na Copa de 1966 e é reconhecido como um dos maiores nomes da posição do futebol mundial. É isso, gente. Assim a gente termina mais uma edição do Correio Esportivo e na terça-feira a gente está de volta. Gente, agora nós vamos a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Governador Cláudio Castro anuncia a criação da maternidade da Rocinha. Feriadão de abril deve injetar mais de 100 milhões de reais na economia do Rio. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Se você busca por versatilidade, qualidade e ótimos preços, Zaya Moda e Estilo é a loja que você procura. Aqui você vai atualizar todo o seu armário com peças incríveis e com uma variedade que vai te surpreender. A loja que atende a todos os gostos e estilos bem pertinho de você. Estamos na Feirinha de Itaipava, Rua 5, no box 190. E para facilitar, nós também fazemos vendas online através do WhatsApp, no telefone 24 98807 3591 e no Instagram, @LojaZayaModas. E nós entregamos para todo o Brasil, então não perca tempo. Venha para a Zaya e descubra o seu novo look favorito hoje mesmo. Esperamos por você! Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso, estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais.
A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta. E, gente, a comunidade da Rocinha vai ganhar uma maternidade até o fim deste ano. O anúncio foi feito pelo governador Cláudio Castro na terça-feira, durante o evento de lançamento da segunda edição no programa de apoio à implantação de parques de inovação social, tecnológico e ambiental em comunidades do Rio de Janeiro, popularmente conhecido como PISTA. No total, 42 milhões de reais serão destinados ao desenvolvimento e à aplicação dos projetos durante o programa de apoio à implantação, que está sendo realizado nas comunidades do Rio de Janeiro. Segundo o governador Cláudio Castro, a nova unidade de saúde será instalada no prédio onde funcionava uma operadora de telefonia na comunidade da Rocinha. As obras de adequação no espaço já começaram. Nós temos lá a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, e quando eu cheguei, 95% dessa lei, ela ia para grandes eventos. Esses eventos esportivos e culturais vão ser fomento direto, e eu vou deixar a lei para o povo da comunidade, para o povo do interior poder ter o seu projeto contemplado. Antes do anúncio, Castro apresentou detalhes da segunda fase do PISTA. Por meio de edital, serão selecionados projetos e startups em 5 regiões: Rocinha, Complexo do Alemão, Complexo da Maré, Cidade de Deus e na cidade de Petrópolis. O programa é uma parceria entre a Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade e a Fundação Carlos Chagas Filho, de amparo à pesquisa do Estado do Rio. Com uma metodologia inovadora e um modelo de governança compartilhada, o programa busca incentivar a aceleração de negócios cooperativos com impacto socioambiental, fortalecendo o papel das startups como agente de transformação social e tecnológica. Acho que nós, como governo do Estado, a gente tem a obrigação de olhar para a comunidade, olhar o potencial dela e colocar dinheiro naquilo que transforma a vida das pessoas. Os interessados em participar da seleção podem acessar o edital e realizar a inscrição de maneira online até o dia 29 de abril. A expectativa é de que o trabalho com as startups começam até o início de julho deste ano. Os recursos previstos são provenientes da FAPERJ e do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano. A FAPERJ vai destinar 21 milhões de reais para o financiamento dos projetos, sendo até 4 milhões destinados a cada uma das 4 comunidades da capital fluminense e até 2 milhões de reais para as iniciativas da cidade de Petrópolis. E ainda falando sobre o Rio de Janeiro, o feriadão de 6 dias consecutivos em abril deve injetar cerca de 103 milhões de reais na economia carioca e arrecadar 5 milhões de reais em imposto sobre serviços. O impacto econômico foi realizado pelo Visit Rio Conventional Bureau, estimando o potencial de gastos de hospedagens e serviços ligados ao turismo da cidade entre os dias 18 e 23 de abril.
Na sexta-feira, dia 18 de abril, é feriado nacional da Paixão de Cristo. Na segunda, 21 de abril, é feriado nacional de Tiradentes. E no dia 23, a data é dedicada ao feriado estadual de São Jorge. O carioca vai poder emendar 6 dias diretos, porque o governo do estado e a prefeitura do Rio decretaram ponto facultativo no dia 22. A expectativa é de que a rede hoteleira tenha ocupação média de 85%, podendo chegar a 95% em 19 de abril. A rede hoteleira da Zona Oeste lidera com 92,6% de ocupação até agora. A Zona Sul aparece em segundo lugar, com 84,10%, seguida da rede hoteleira da região central da cidade. O Rio terá 12 grandes eventos no período, incluindo competições esportivas como o Campeonato Sul-Americano de Tênis de Mesa 2025, o CrossFit Copa Sul 2025 e o Triathlon Sprint Standard. No entretenimento, destacam-se a Tardezinha Rio de Janeiro, o show comemorativo Scorpions 60 anos e a Corrida da Mesa do Imperador no Parque Nacional da Tijuca, entre outras atrações. Vamos agora à previsão do tempo para esta sexta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, mais uma semana acabando aí, a semana voou, claro, como a gente sempre fala aqui. Então, chegando a sexta-feira, o pessoal já quer começar a se programar aí para os dias de folga. Então, por isso eu já tô aqui ao vivo com a Mariana Braga, que vai trazer as informações sobre a previsão do tempo para amanhã. Mari, boa tarde, finalmente amanhã já é sexta-feira, muita gente vai descansar. E aí, como é que tá a previsão do tempo para amanhã? Boa tarde, Rafa. Boa tarde também para você que nos assiste. Bom, amanhã finalmente é sexta-feira, né? Em Nova Friburgo será dia parecido com o de hoje. A previsão é de sol com algumas nuvens e neva ao amanhecer e noite com poucas nuvens. As temperaturas devem variar entre mínima de 19 e máxima de 27 graus. Em Teresópolis, o dia amanhã será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens também, mas com tempo firme. Os termômetros devem variar entre mínima de 18 e máxima de 22 graus Celsius. Aqui em Petrópolis segue essa mesma tendência. A sexta-feira será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. E à noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. As temperaturas também podem variar entre a mínima de 18 e a máxima de 25 graus. Em Paraíba do Sul, a sexta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado e noite com poucas nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 19 e a máxima de 26 graus. E para finalizar em Três Rios, o dia amanhã tem previsão de dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite, poucas nuvens no céu. As temperaturas vão variar entre a mínima de 19 e máxima de 27 graus. Mari, então não tem muita novidade aí em relação aos outros dias dessa semana, né? Só um pouco menos de chuva. A gente, inclusive agora em Petrópolis está chovendo nesse momento, caiu um temporal agora há pouco mesmo aqui na nossa cidade, mas para amanhã parece que não tem muita previsão de chuva, não, só de dia nublado, e a gente mantém ali as temperaturas um pouco abaixo do que a gente viu nas últimas semanas, então sem muitas novidades. Mas Mari, muito obrigada por suas informações e essa foi a previsão do tempo para esta sexta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em tvc16.com e as nossas redes sociais. O Facebook, TV Correio da Manhã e os Instagrams, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Siga a gente e se mantenha sempre informado. Amanhã é sexta-feira, então a gente tem aquele encontro marcado. A partir de 1h da tarde, eu estarei ao vivo esperando por vocês. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.